Bom dia para você, Evanilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã desta segunda-feira. A semana que começa, e sendo muito honesto com você, quando a gente recebe essa informação que o Victor Lira ele trouxe, direto do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, a gente se assusta. Porque existem muitos casos de idosos que são encontrados já sem vida dentro de um apartamento. Infelizmente, pessoas que vivem de uma maneira mais solitária e que, por conta desse modo de vida, essas pessoas, quando são localizadas sem vida, às vezes o corpo está em avançado estado de decomposição. O que é que assusta e chama a atenção, traz o mistério e deixa todo mundo na dúvida em relação a esse caso que o Victor Lira trouxe? É porque são duas idosas, uma de 86 e outra de 85 anos. A gente está aqui junto do edifício onde essas idosas elas residiam. Fica aqui na rua Antônio Falcão. Deixa eu mostrar aqui com o Williams Freire. A gente está na rua Antônio Falcão, a gente está no bairro de Boa Viagem, aqui na zona sul do Recife. A rua Antônio Falcão, que com a continuidade, ela muda de nome para General MacArthur. E é aquela situação. Ontem, a polícia ela foi acionada pelos moradores aqui do edifício, porque os dois corpos eles foram localizados em avançado estado de decomposição dentro do edifício, dentro do apartamento onde elas moravam. Como foi que isso aconteceu? A última vez que elas foram vistas tinha sido há cerca de 2 dias. E aí, pessoal, quando isso ocorreu, logo depois que se passou um tempo, naturalmente, quando se trata de duas mulheres, duas idosas com a idade já avançada, a partir do momento que elas ficam muito ausentes, as pessoas passam a se questionar. Você tem visto essa pessoa? Você tem notícia dela? Quando não se tem a notícia, você já fica na dúvida. Mas ela saiu de casa? E aí, some essa preocupação que é natural da vizinhança com o fato de que um corpo, a partir do momento que entra no estado de óbito, com o passar do tempo, ele vai entrando na parte da decomposição. E aí, não era apenas um corpo, eram 2 corpos. Eram 2 corpos, são 2 idosas, 2 irmãs, pelo que a gente pôde receber de informações aqui. Um dos corpos estava no quarto, de um dos quartos desse apartamento. Já o outro corpo estava no banheiro. Os 2 corpos em avançado estado de decomposição. Bem, a gente, claro, deixa eu voltar aqui com o Williams, a gente, claro, tendo as informações que foram passadas até pela polícia, a gente recebeu informação de que uma parente das 2 idosas, ela informou que as idosas elas tinham uma vida um pouco delicada dentro desse apartamento. Por quê? Além da má alimentação que elas possuíam, uma delas consumia muita bebida alcoólica, muito vinho. Bebia muito vinho. E aí, há cerca de um mês, uma dessas idosas, ela foi levada ao prédio onde ela morava, ou seja, esse edifício aqui, pela Polícia Militar, pois tinha esquecido onde ela morava. Em outra ocasião, ela foi levada para a delegacia porque também estava esquecida onde morava. E por isso precisou de um auxílio por parte da autoridade policial. E aí, a sobrinha que conversou com a polícia, ela chegou a explicar que as duas elas possuíam maus hábitos no que diz respeito à higiene. E aí, Evanilson, claro que a gente não pode de maneira alguma descartar a hipótese de uma coincidência, uma triste coincidência, com mortes ocasionadas por algum tipo de problema de saúde ou mortes por causas naturais. Afinal, trata-se de um caso onde as 2 pessoas que vieram a óbito, elas possuem uma idade avançada. Elas possuíam, na verdade, 86 e 85 anos. Só que
Ao mesmo tempo que existem esses fatores que podem fortalecer a tese de que essas mortes podem ter ocorrido por conta de questões de saúde, ao mesmo tempo, não se pode descartar a outra hipótese, que é uma morte em ocasião de uma violência, evidentemente. Mas, para isso, existem câmeras de segurança aqui no edifício. E certamente, Mike, todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral amanhã, caso essas duas mortes elas tenham alguma natureza criminosa, essas câmeras elas vão ajudar na apuração por parte da Polícia Civil. Não à toa, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve aqui no local para dar início ao trabalho de investigação. Foi o síndico aqui do edifício que, ao tomar conhecimento do forte odor provocado pelo avançado estado de decomposição dessas duas idosas, foi quando ele decidiu, ele tomou a decisão de arrombar a porta desse apartamento. E aí é aquela coisa, né, Mike? Numa situação dessas, quando a gente sabe que são duas idosas que estão passando, talvez por alguma situação de urgência, não sabia, claro, antes que elas estavam em óbito, a pessoa realmente não há o que fazer, precisa arrombar a porta mesmo. E isso aconteceu. Quando isso aconteceu, o síndico do edifício, ele encontrou uma das idosas na cama, a outra idosa no banheiro. E, claro, acionou a polícia. Como a porta estava trancada e foi necessário o arrombamento, o que é que se pode cogitar? Talvez, numa situação onde as mortes elas possam ter sido provocadas por questões de saúde mesmo, da idade, a porta estava trancada, sem nenhum tipo de problema, mas a dúvida que fica é a seguinte: havia uma chave nessa porta ou ela foi trancada por fora? Como é que estava a questão do apartamento, se havia algo revirado ou não? Os dois corpos possuíam sinais de violência ou não? Por conta dessas dúvidas, a Polícia Civil de Pernambuco, através do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, está classificando o caso como morte a esclarecer. Inicialmente, a gente recebeu a informação de homicídio consumado, mas essa informação ela foi alterada. Ela foi alterada para morte a esclarecer. O que nos leva a crer que, na visão da polícia, a princípio, não são duas mortes com uma natureza criminosa. Mas é algo que, obviamente, não pode ser descartado. Bem, eu toquei no interfone aqui do edifício, conversei com o porteiro, que me atendeu cordialmente, mas, é claro, ele não pôde passar informações sobre o caso, por dois motivos. Por não ter autorização para isso e também por ser o porteiro que já assumiu o turno agora da manhã. O porteiro que estava aqui no local quando a polícia esteve, quando a polícia chegou para fazer todo o procedimento, ele já foi para casa, ele ficou durante o horário da noite. Mas uma coisa é certa, a gente está no local, a gente está aqui na rua Antônio Falcão, uma das vias mais movimentadas aqui da zona sul do Recife, né, daqui do bairro de Boa Viagem, onde seguindo aqui pela Antônio Falcão, a gente vai com destino a Imbiribeira, ao acesso, né, aos bairros, né, da Imbiribeira e também do IPSEP. É uma via de grande movimento. E se essas duas mortes elas tiverem qualquer tipo de situação criminosa envolvida, a polícia ela vai conseguir realizar a apuração desse caso. Sobretudo, Evenilson, pela presença de câmeras de segurança aqui no edifício. É aquela situação, a gente lamenta bastante e fica com aquela dúvida sobre qual foi a natureza da morte, ou melhor, das mortes dessas duas idosas. Daqui a pouquinho a gente retorna no Balanço Geral amanhã, trazendo mais informações sobre esse caso. É com você, Evenilson.